Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado por estarem assistindo aí a nossa série de vídeos falando a respeito aí de como o governo do PT foi desastroso, colocou aí a nossa economia numa situação muito ruim, insustentável e com muito pouco ganho, ou quase zero, né? Então, nessa série de vídeos aí, nós vamos abordar em cada vídeo um assunto específico, né? E hoje nós iniciaremos aí falando sobre a situação atual da dívida PIB, a dívida bruta do Brasil em relação ao seu PIB, Produto Interno Bruto, tá? Esse é um dado, né, muito importante porque a dívida, né, o poder de fazer dívida ali, de emitir títulos, por exemplo, para captar dinheiro, é muito importante. Todos os países do mundo fazem isso, para poder investir na economia, para poder colocar crédito, né, para as empresas, para os consumidores, enfim. Porém, ele precisa ser comedido, ele tem que ter um limite, porque isso tem um custo, são os juros da dívida. É isso que nós queremos falar aqui, de como, né, esses governos aí anteriores, principalmente do PT, perdeu a mão nisso aí, e hoje nós estamos com um problema muito grande, que onera muito aí as finanças do país. Então, para iniciar, eu quero que vocês olhem esse gráfico aí. Eu fiz questão de pegar aí um trecho aí desde 2010 até 2019. Então, observem como a dívida bruta do Brasil, ela saiu ali na casa dos 50% e chegou até a bater os 80%. Ela quase dobrou, né? Então, o que acontece? Ela sempre estava mantendo, antes disso, esse patamar aí entre 40 e 50. A partir de 2010 ela começou a subir. Em 2014 ela disparou. Isso aí é a dívida em relação ao PIB. Tá? O PIB também cresceu, só que a dívida cresceu muito mais do que o PIB, né? E qual é o problema disso aí? Que a dívida, essa dívida pública aí que o Brasil tem, ela tem um custo, são os juros da dívida, né? Que é mais ou menos em torno de 10% do orçamento total do Brasil. Hoje o Brasil paga em torno aí de 300 a 500 bilhões ao ano. Só não é para amortizar, não é para pagar essa dívida, é para abater a dívida. São só os juros, né? Então, eu fiz questão de pegar aqui do próprio site do PT, tá? O próprio site do PT afirmando, o Brasil gasta 500 bilhões em um ano com juros da dívida pública. Despesa com pagamento de despesas financeiras é maior que orçamentos de Auxílio Brasil, saúde e educação somados. É verdade. Hoje, só com o custo da dívida pública, só de juros, o Brasil ele já gasta o equivalente ao que o governo tem para gastar em saúde, educação e na parte social, né? Então, assim, e eles aí estão criticando isso, mas quem foi o maior responsável pelo aumento dessa dívida? Tá lá. Em 2006 ali, em 2004, quando o PT assumiu, a dívida era em torno de 40% a 50%. E a Dilma entregou quase com 80%. Esses juros aí é dessa mesma dívida, tá? Então, o que acontece? Isso significa mais ou menos 10% de tudo que o país arrecada. A maior parte da arrecadação são de impostos. E tem umas outras fontes também, lucros das estatais, quando o pessoal não pega, né? Enfim. Chega no máximo a 40% do PIB. No máximo a 40% do PIB é aquilo que o governo tem de receita, sendo que o grosso disso são impostos. Tá? A carga tributária brasileira sobe
é em torno de 35%, 34%, 35%, tá? A arrecadação, 34%, 35% do PIB. Mais umas outras receitas e tal, chega no máximo a 40%. Ou seja, que o país tem, mas boa parte desse recurso aí, o governo gasta com a Previdência, né? O grosso desse recurso aí o governo gasta com a Previdência e com os demais gastos públicos. Folha de pagamento de funcionário público, enfim. E uma outra parte muito grande o governo repassa para os estados e municípios. São as transferências constitucionais. Porque os estados e municípios eles não têm arrecadação suficiente para pagar suas contas. Seu funcionalismo público, seus gastos, enfim. Sabe o que sobra para o governo gastar com saúde, educação e social? 10% do orçamento. É mais ou menos o que o país hoje está pagando de juros da dívida. Por isso que está tendo esse debate em relação ao PEC da transição. É uma PEC que quer elevar os gastos além do teto. É um dinheiro que hoje está faltando para poder pagar os R$600 de Auxílio Brasil. O governo não tem, ele vai ter que se endividar ainda mais para pagar esse valor. E vários outros auxílios aí que o governo não está tendo mais dinheiro. Mas quem é que causou esse grande problema? Um dos grandes problemas da economia brasileira. A gestão do PT, tá? Observem, tá claro, aí tá nítido nesse gráfico que a dívida bruta do governo em relação ao PIB, ela tá numa tendência forte de alta. Ela só cresce, só sobe, ou seja, esse custo, esses juros da dívida vão aumentar cada vez mais. Aumentar cada vez mais, até chegar um ponto que só para pagar os juros dela o governo vai gastar tudo que arrecada. Isso aí vai culminar onde? Ou vai colapsar a economia ou vão aumentar tributos, aumentar nosso tempo de aposentadoria. Uma série de maneiras aí a gente vai pagar por isso. Então qual é a maneira de você ou achatar essa curva, colocá-la num plano horizontal ou fazê-la cair? Controle de gastos. Né? Teto de gastos é para isso, para não deixar a dívida crescendo cada vez mais até chegar a um ponto que você não consegue nem pagar todo o custo dela. É praticamente tudo que o governo arrecada com os nossos impostos, né? Então assim, você tem que controlar os gastos, limitar, por isso que existe o teto de gastos, para você conseguir pelo menos pagar os juros da dívida sem que ela aumente, sem que pelo menos ela fixe no mesmo patamar ali em relação ao PIB. Pelo menos. De preferência o quê? Amortizar quando você tiver um superávit ali e ir abatendo, ir amortizando. Mas isso é muito difícil de acontecer no nível que ela se encontra hoje. Ela está num patamar muito alto. E aí volta, esses 6 últimos anos aí, desde a entrada do Temer até o final do governo do Bolsonaro, é que a dívida PIB ela deu uma estabilizada. Deu uma caída. Agora volta o PT de novo, com a mesma ideologia de gastar mais do que pode e vai colocar o Brasil numa situação extremamente perigosa novamente. Tá? O que acontece? Essa emissão de dívidas aí todos os países têm e é importante o país ter o controle sobre elas, porque isso precisa ser sempre usado quando a economia precisa, num momento de desaceleração da economia, num momento de crise. Por exemplo, na época da pandemia, o país precisou gastar muito dinheiro para comprar vacina, para pagar auxílios, socorrer as empresas, né, o Pronamp. Isso endividou ainda mais. Então é nesses momentos aí que precisa. Mas aí você está sempre gastando mais do que arrecada, quando você precisar, você, digamos assim, está sem crédito. É complicado, né? Essa dívida do jeito que está, ela está caminhando para uma insustentabilidade. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais pagar nem os juros. Tem um país que já está nessa situação. Nosso vizinho aqui, Argentina. Tenta evitar calote em meio à fuga de investimentos estrangeiros. Vencimento de 5 bilhões em títulos. São esses títulos que o governo emite para captar o dinheiro e pagar suas contas.
Só que eles vencem, o governo precisa pagar os juros. O investidor, ele quer receber, ele investiu o dinheiro ali. Então, vencimento de 5 bilhões de dólares em títulos é teste para a economia argentina. O governo Alberto Fernandes vive queda de braço com bancos que buscam aumentar juros para ganharem com o rolar da dívida. Quanto mais você se endivida, maior é o seu risco, mais o investidor quer lucratividade maior, porque o risco é maior, ele quer juros mais altos. E aí, o montante da dívida vai aumentando quando você não tem esse controle e o custo dela, os juros também vão aumentando. É insustentável, vira uma bola de neve e aí o país entra nesse risco aí, nessa situação que a Argentina está hoje. Risco de calote. Isso vai culminar em quê? Fuga de capital, inflação altíssima, perda de poder de compra, né? O povo perde poder de compra com a inflação, cada vez mais você consegue comprar menos coisas com o seu salário. A perda da capacidade de investimento, tanto do governo como das empresas, aí as empresas começam a fechar as portas, demissões em massa, aumento do desemprego, recessão, queda na arrecadação, fazendo com que o governo precise se endividar ainda cada vez mais, e aí você começa a ter aumento em problemas sociais, taxa de criminalidade sobe, taxa de mortalidade sobe, né? Menos recurso investido na saúde, mais pessoas vão morrer em filas de hospitais, enfim, uma série de problemas. Então, quem foi o maior responsável por colocar a economia brasileira nessa situação alarmante que está hoje de altíssima dívida em relação ao PIB? O governo do PT. O governo do PT que teve essa gestão, a mais desastrosa gestão em relação às contas públicas. E estão voltando aí agora, nem assumiram e já estão com essa PEC da transição aí. É uma amostra do que eles vão voltar a fazer de novo. E o Brasil está em perigo. Tá ok, pessoal? Nós vamos continuar abordando vários outros assuntos dentro desse cenário de como a gestão do PT foi desastrosa e muito ruim para a economia. Tá ok? Peço que vocês aí continuem acompanhando os próximos vídeos. Se gostou aí, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva, compartilhe para os amigos, para os conhecidos, né? E espero vocês aqui no próximo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram.